Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Olá, hoje a convidada é Luciane. Luciana é psicopedagoga e hoje o nosso tema é relação pais e filhos. Pais e filho com a minha convidada especial, Luciane, psicopedagoga. Eu estou aguardando ela entrar aqui. O nosso tema e eu convido a todos vocês que estão aqui online, que passa esse conteúdo para as pessoas que têm filhos e têm certa dificuldade com relacionamento como pais e com os filhos, e onde eles possam se beneficiar com esse conteúdo. Estou aguardando a Luciane entrar. Ela entrou, vamos ver, Lu. Ó, aqui embaixo tem uma janela que você pede para convidar para participar. Luciane entrou, psicopedagoga, e eu peço para que vocês enviem esse conteúdo para as pessoas que têm problema com relacionamento com os filhos, pais e filhos também que têm dificuldade em dialogar com os pais, como que deve ser esse relacionamento. Eu peço que vocês também coloquem as perguntas para a Lu, para que a gente possa tirar essas dúvidas para vocês. Lu, tem a parte da solicitação para entrar na live. Se alguém aqui que é expert em internet puder ajudar, eu não sei como que... não achei, ela tá falando. Se alguém que é expert em entrar, se puder escrever aqui, dar dica para Luciane, a minha convidada, para que entrar. Tem aqui embaixo, deve ter... para solicitação de convite, porque eu não consigo te convidar. Você tem que bater na minha porta para entrar. Olá, Tobi, olá, Jussara, sejam bem-vindos. Hoje o tema é relação pais e filhos, com a psicopedagoga Luciane. E ela não está conseguindo entrar aqui. Eu preciso da ajuda para ver quem é expert em internet, para que possa ajudar a Luciane a entrar aqui na live. Ó, a Ivone está escrevendo, Lu, que está no canto direito, onde entrar, para entrar na live. No canto direito. Vê lá que deve ter. Olá, Tinas. Boa noite, Reinaldo Gomes. Sejam bem-vindos. Hoje a Luciane está tentando entrar aqui, fazer a solicitação para participar desse live, que é a minha convidada especial, a psicopedagoga, hipnoterapeuta, e o tema é o relacionamento pais e filhos. Eu peço para vocês que tem dificuldade ou enxerga algum tipo de dificuldade de algum parente, família, envie esse conteúdo para que eles possam se beneficiar com esse conteúdo. Olá, Edmilson, boa noite. Leandro, Nelze, opa, deixa eu ver a Lu. Acabei de colocar ela para entrar. Olá, Lu, tudo bem? Conseguimos! Coisa boa! Você viu? Já tem bastante gente aqui ajudando você a Que entrar, conseguiu legal! achar. Gente, eu escuto os meus pacientes e as pessoas com quem eu convivo falarem tanto do TikTok, e hoje eu estou aprendendo com vocês a usar o TikTok. Eu também estou aprendendo, é que eu não sei clicar lá. Eu sempre fiz live, eu participei poucos aqui no TikTok, né? Dos outros. Sim, E aí eu acabo não sabendo entrar também direito. sim, É sim. Tá dando tecnologia, para ver plataforma bem? nova. Ó, tá É bastante muito gente. legal. Uhum. A Tina tá aqui, ela falou que tá pedindo para entrar. Tina,
Eu acho que só pode entrar uma pessoa, também não sei como que funciona, mas mais tarde aí eu vejo como que faz. Vocês querem deixar perguntas para Lu? Para a Lu explicar que ela é psicopedagoga, lidar muito bem relacionamento pais e filho. Boa noite, William, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de segunda-feira, a semana começando. É um prazer imenso estar aqui com você, Patrícia, uma pessoa Prazer querida, todo meu. né? William, se você tiver algum problema, relacionamento pais com filhos, pode deixar aqui que a intenção da Lu hoje é tirar as dúvidas para saber quais são os problemas em relacionamento pais e filhos. Sou professora pedagoga e terapeuta. Ah, que bom, Tina. Eu posso abrir Olha, um live na próxima vez, você pode participar junto comigo. Você é muito bem-vinda aqui. Deixa seu contato para a gente também abrir um live para você contar as histórias, quais são os problemas que enfrentam, né, Lu? Que sim, você tem o seu sim. conhecimento. Boa noite, Janete. Boa noite. E, Será que Lu, eles sabem? Ah, você estava pode. comentando que eu vi o seu vídeo, que você comentou, e você passou uma metáfora para as pessoas refletirem. Você não quer falar com o pessoal Sim, como que foi o atendimento hoje? E sim. também a metáfora que você passou, eu achei magnífico. Essa que eu postei no TikTok, Isso, do coração do homem, né? Na verdade, isso. eu gostaria de começar a minha fala perguntando para eles se eles sabem o que é uma psicopedagoga. Gente, vocês têm conhecimento do que é uma psicopedagoga? O que a Eles sabem. psicopedagoga faz? A importância, qual que é a importância dessa Isso, profissão? isso. Vamos ver o que as pessoas respondem. A gente vai aguardar um pouquinho. João, William falou que não. João Sabe? Barros, seja bem-vindo. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho do meu trabalho, do que eu faço aqui. Depois eu volto a falar do vídeo que eu postei a respeito da metáfora, tá bom, Paty? Pode ser? Sim, claro, claro. Se ao longo da minha fala vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, podem colocar a pergunta, a Paty vai mediando, e aí a gente vai fazendo essa interação, tá bom? A pedagogia trabalha com Simondine escola. falou que não também. Então, muita gente não sabe o que é uma Isso. psicóloga. Ó, não sei, ao seu também fala que não sei. Uhum. Psicopedagogos. Então, vamos lá. Nós, psicopedagogos, trabalhamos com as dificuldades de aprendizagem, né? E as dificuldades de aprendizagem, muitas vezes, elas estão relacionadas não só ao desenvolvimento cognitivo da criança, ou do adulto, ou do idoso, como também com o lado emocional, né, do ser humano. Então, nós, psicopedagogos, auxiliamos, encontramos, investigamos as dificuldades de aprendizagem. Então, por que aquela criança não está aprendendo? E aí a gente vai investigar o porquê ela não está aprendendo para intervir de maneira eficaz na dificuldade dela. E assim fazer com que ela. Isso, ó, cuida das crianças que têm dificuldades na escola. É basicamente isso. Neste momento, agora, eu estou na clínica, que é o lugar onde eu atendo, né? Mas existe dois tipos de psicopedagogos. Existe o psicopedagogo institucional, que é aquele que trabalha na escola, que é aquele que também trabalha na empresa ou no hospital. E existe o psicopedagogo clínico, que é aquele que trabalha na clínica atendendo de maneira individual o paciente, né? Então a gente vai diagnosticar se a criança tem uma dislexia, uma desortografia, ou se tem algum fator externo, social, emocional, que está causando essa dificuldade dela na escola. E aí que entra a questão da hipnoterapia, né? Porque a dificuldade de aprendizagem, algumas vezes, eu posso dizer que, na maioria das vezes, ela está ligada ao emocional, né? Uhum.
Quando a gente começa um atendimento, a gente vai fazer anamnese com a família, com o pai, com a mãe. A gente faz investigação na escola, com os professores, com os adultos que convivem com essa criança, né? Hoje eu atendi, inclusive, os avós de um paciente. E a gente vai descobrindo quais são os fatores aí dessa dificuldade da criança. E muitas vezes está relacionada à família, né, a criação, algumas crenças que essa família vem tratando com a criança, e a hipnose vem ajudar nisso também. Então, por isso que surgiu essa necessidade, essa vontade de falar com vocês, né, Patrícia, a respeito dessa, desse relacionamento tão importante no desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento de pai, mãe, né? O relacionamento entre pai, mãe e filho. Às vezes a gente está vivendo tanto no automático, a gente trabalha o dia inteiro, aquela vida corrida, e aí quando a gente chega em casa, a gente acaba não olhando para a emoção do nosso filho, e ele vem mostrar a tarefa da escola, e às vezes a gente não consegue dar atenção, e aí vai gerando um sentimento e uma emoção que a criança não dá conta, né? Por isso que é tão importante a gente olhar para as nossas crianças, é tão importante a gente olhar com atenção para o desenvolvimento deles e para o que eles estão fazendo para chamar a nossa atenção, né? Então, às vezes, Aqui tem uma pergunta, tem um comentário falando assim, aqui em Arapongas, Paraná, tem o CAPS. CAPS. Isso. Isso. O CAPS normalmente é um centro de apoio psicológico, né? Eu sou de Americana, interior de São Paulo. Americana também tem. E lá tem os atendimentos com as psicólogas, né? Que olha também para esse lado emocional, né? Para esse desenvolvimento emocional da criança. Então, um recado importante que a gente precisa deixar para vocês é acolha a emoção do seu filho, né? Muitas vezes eu recebo pais e mães aqui na clínica que vêm assim, com a queixa de que a criança não está aprendendo, de que a criança não obedece à professora, de que a criança está dando trabalho na escola. E aí, quando a gente começa a puxar e conversar com essa família, a gente começa a entender que os adultos também precisam de alguma orientação, que às vezes mudando alguma coisinha na rotina, a gente faz com que essa criança se sinta mais segura, se sinta acolhida, se sinta amada. E aí, olhando, né, Patrícia, para a hipnose, o tanto que a gente vê, porque eu também atendo como hipnoterapeuta, assim como a Patrícia, Uhum, a gente uhum. percebe que muitas das feridas dos adultos foram geradas lá na infância, né? Acho que a Sim. Patrícia pode falar sobre isso melhor do que eu. Sim, totalmente. A gente adquire na infância. Tem gente que adquire antes do fator da criação do fator crítico, que é há 7 anos. Aqui Siri falou assim: boa noite, Patrícia, boa noite, gente. E Lu, me fala uma coisa: qual que é a maior queixa na parte que os pais têm que tomar cuidado depois falar assim: ah, eu não vi, eu não percebi isso do meu filho, e vai procurar quando já está muito agravado a parte emocional e na parte do relacionamento. Então, qual que é a maior queixa dos pais? Ou quando você atende os pais, né? A gente faz uma anamnese, né, com os pais e com a criança. E depois você consegue descobrir a real problema da criança. E qual que é a maior queixa dos pais e depois da criança, que às vezes não tem nada a ver com a queixa dos pais, né? É totalmente Sim, diferente. Você sim, não quer contar um pouco, se tem algum caso, algum exemplo que você pode compartilhar aqui? sim. É, vou dizer para vocês, na verdade, exemplos eu tenho bastante, né? Mas eu vou dizer Sim. para vocês aqui, um caso que aconteceu há um mês atrás, mais ou menos. Eu fui procurada por uma família, por uma mãezinha, que o filho dela estava com dificuldade na escola, estava tendo reclamação da professora, né? E aí
marcamos um horário para uma entrevista inicial com essa família, né? E comecei a perguntar. A escola não encaminhou a criança, foi a família que procurou ajuda mesmo. E aí, quando essa família chegou aqui na clínica, eu olhei para a criança, eu tive um momento com a criança em particular, na conversa inicial, depois conversei com os pais. E aí, quando a gente começou a conversar com essa família, eu comecei a entender que a criança não estava apresentando uma dificuldade de aprendizagem. Ela era uma criança muito nova, né? Uhum. Ainda na educação infantil, estava com o seu desenvolvimento normal, mas a ansiedade, a preocupação da família trouxeram eles aqui até sem a escola ter encaminhado. E aí, o que eu percebi? Que a família precisava sim de uma orientação para olhar para o filho com atenção, com amor, com, com cuidado, olhar para as emoções da criança, né? E aí a queixa da mãe era que ele é uma criança muito agitada, que exige muito a atenção dela, então ela acha que ele também é assim na escola, e por isso ele não ia conseguir se concentrar. E aí, quando a gente percebe que a insegurança está sim na família, né? Uhum. Algumas culpas que ela carrega desde da gestação, e ela vem trazendo isso para o desenvolvimento do filho, né? Então, em muitos casos, eu consigo ligar a hipnose à psicopedagogia. A Porque importância da hipnose é extremamente importante. A gente sabe que muitas coisas assim, você tratando os pais, não precisa nem tratar as crianças, não é exatamente, verdade? exato. Então, assim, qual foi o caso desta família? Quando a criança, por exemplo, vem para mim encaminhada pela escola, já vem o relatório da professora, vem as notas baixas, e aí a gente já sabe exatamente qual avaliação vai usar, o teste, digamos que é um trabalho mais lógico, né? E aí, quando é a família que busca essa ajuda com uma certa insegurança, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou educando certo? Será que colocar de castigo é certo? Eu não vou traumatizar meu filho se eu falar não para ele? Como falar não para o meu filho, né? Então, todas essas questões do próprio relacionamento entre pais e filhos são questões que muitas vezes pesam, né, na rotina da família. E Uhum. aí, Sim. pode falar. Não, aqui tem a Durvalino, que ele fala assim: eu trabalho na pastoral da criança, muitas crianças precisam de ajuda. Aí tem aqui, aí são essa pergunta. O Cirei falou boa noite, Patrícia, boa noite, seja bem-vindo. Lu, você quer falar referente a isso, que muitas crianças precisam de ajuda? Sim, muitas crianças precisam de ajuda. Digamos que agora na era da tecnologia, né, muitas informações estão chegando para as nossas crianças, coisas que eles ainda não têm maturidade para entender. E o tempo que eles ficam, né, com essa tecnologia, eles deixam de vivenciar outras experiências que são necessárias para o desenvolvimento cognitivo da criança. Uhum, uhum, Então, exatamente. nós temos esse ponto do desenvolvimento infantil, que é um ponto a ser olhado, né? O que eu posso fazer para estimular o meu filho, tanto de maneira emocional, quanto na parte cognitiva, né? Então, quanto mais estímulo, quanto mais eu preparo o meu filho, melhor, mais autonomia ele vai ter quando ele não está perto de mim. Então, eu entendo que os pais têm que se sentirem preparadores emocionais. Então, olhar para sua criança e entender o que ela precisa neste momento, não o que ela quer neste momento. Então, quando a Uhum, gente começa a olhar para o que o seu filho precisa saber com 5 anos de idade, o que o seu filho precisa saber com 10 anos de idade,
o que ele está pronto para saber com 10 anos de idade, né? Então, Exatamente. algumas questões nós precisamos ficar atentos, porque essas questões rondam o nosso dia a dia, rondam a nossa rotina, e às vezes na correria e vivendo no automático, a gente não para pensar que o nosso filho está sendo invadido de informações que não fazem parte das nossas crenças e das coisas que nós acreditamos como correto, né? Por isso, Exatamente. hoje, inclusive hoje eu atendi um casal de avós, né? Que eu pedi para conversar com eles, avós de um paciente meu, e eu estava dizendo isso para eles, olha, e a avó me perguntou assim, o que eu faço quando meu neto faz alguma coisa muito ruim, muito errada, e eu quero corrigir ele? E aí, às vezes, eu vou corrigir ele, ele chora, ele esperneia, é, ele fica fazendo birra, eu não sei o que ele faz, ele começa a chorar, fica de ponta cabeça. E aí, às vezes, me dá dó, eu quero abraçar, beijar e falar para ele não chorar, para de chorar. Os avós não gostam de ver os filhos chorar, né? E aí, eu costumo dizer que vó é mãe com açúcar. Nossa, As avós, demais. as avós são Aqui, mães com ó, açúcar. o Durvalino falou assim, que bom essas informações. Obrigada, doutora Patrícia, pela participação dela aí na live. Viu, Durvalina? Vai lá seguir a Lucilene, a doutora Lucilene, que ela tem muitas informações, ela tem vídeos, ela tem na outra plataforma também, que ela abastece mais Sim, informações, que está que é com muito mais é, informações lá. Com esse mesmo nome, vai lá e segue ela, vê mais isso. informações e chama ela no particular se tiver dúvidas. Sim, A Lu, ela atende via online também, né? Ela fica em sim, Americana, mas também está aqui sempre em São Paulo. sim, sim. Então, então ficam à vontade, busca ela, né? E Sim, aqui está escrito, Cleide fala, boa noite, doutora, onde fica seu consultório? A Lu fica na Americana, ela atende isso. online, e eu fico aqui em São Paulo, tá? Sim, Também eu atendo online, mas a Lu é especialista, é psicopedagoga, ela é especialista nessa área, então, ela tem muita experiência, então, assim, é muito focado nessa especialidade. Então, para quem tem problemas com criança, relacionamento com criança, vai lá, clica na Lu, segue ela, que ela vai te atender, assim, com maior paciência, que, tipo mãe. Mas quando tem que dar bronca, ela vai ter que dar bronca mesmo, vai ter que chamar sim, atenção. com Kleber falou certeza. assim: boa noite com alegria. Boa noite, Kleber, com alegria. Hoje o nosso tema, que tem muitos novos entrando, é sobre relação pais e filhos. Pais e filhos. Então, vocês que têm filhos e sentem alguma dificuldade, sempre tem, né, referente ao diálogo, ao comportamento da criança, e onde os adultos também não sabem como agir muitas vezes, né? Não porque não quer, mas sempre dá o melhor. Os pais dão os melhores, dão o que tiver de melhor para a criança. Só que a criança tem outro entendimento. Então, como faz nesse tempo? Lu, eu assisti um vídeo que bombou esses últimos tempos, foi semana retrasada. Nossa, eu fiz alguma coisa aqui, peraí, tá? Sim, Eu não sei, travou? porque você tá falando aqui, eu não tô me encontrando. Você está Peraí, agora escutando peraí. agora? Voltou? Eu tô me ouvindo, eu vou falar de novo. Ah, Peraí, está dando eco, repetição. eu falo, eu escuto a minha fala. Ah, e para mim tá normal. Peraí, então, Tá. que eu vou. Qualquer coisa eu saio aí. Um minuto. Não, para mim tá normal. Eu não sei que para Posso pessoa. sair? Posso? Pessoal, vocês estão escutando a Lu direito? Vocês estão escutando bem? Ok. Cleide, você tem muito interesse em hipnose? Chama a Lu, me chama, que a gente consegue ajudar você. Se você quer entender melhor referente à hipnose, eu convidei, né, depois de amanhã.
que foi a pessoa que me treinou no melhor instituto que é de hipnose a Omni, a hipnoterapia, sobre a hipnose clínica. Então, ele vai tirar todas as dúvidas. Cleide, entra depois de amanhã. Eu até fiz um anúncio, deixa eu ver, dia 8, sexta-feira, às 20 horas, a gente vai entrar e vai tirar todas as dúvidas referentes à hipnoterapia, para quem tem algumas crenças, alguns mitos e não sabe o que é. Qual lugar de São Paulo? Eu atendo na Vila Mariana e no Brooklyn, tá? Então, Lu, deixa eu te fazer para entrar. Então, entra no dia 8, tá? Para tirar as dúvidas. Naldo, boa noite, Japa linda. Obrigada, recebo de coração esse elogio. Pronto. Bom, Lu, deixa eu te vamos perguntar. lá? Tá Posso terminar o raciocínio? Oi? Tá escutando? Posso terminar o raciocínio? Estou escutando. Ok. Eu quero terminar o José, raciocínio. obrigada pelo biscoito, pelo presente que você mandou para mim, para a Lu. Olha, mandou para a Lu também aqui um biscoitão, um presente para você. Quem está na live agora, deixa só eu explicar. O Sim. meu TikTok foi criado hoje, tá? O meu Instagram está bem limitado. Quem tem alguma dúvida com relação ao relacionamento infantil, ao desenvolvimento infantil, à psicopedagogia, unido à hipnoterapia, entra no meu Instagram, que lá tem muitos dados para vocês acompanharem. E agora, com a minha amiga Paty, eu vou aprender a alimentar o TikTok também. Mas eu quero voltar àquele raciocínio que eu estava falando antes da gente parar um pouquinho para falar do nosso local de atendimento, né? Eu sou de São Paulo, sou de Americana, atendo também online como hipnoterapeuta e também faço mentorias e auxilio de maneira online os pais, né? Ou alguém que lida e convive com criança e precisa de um auxílio aí no desenvolvimento do seu filho. Bom, eu estava contando para vocês que eu atendi, então, um casal de avós, né? E eu estava dizendo assim, olha, quando meu neto está fazendo birra, o que eu faço, né? Uma coisa muito importante para a gente observar nas nossas crianças é validar a emoção da criança. Então, às vezes, a criança está lá fazendo tarefa de casa e ela não está entendendo, ela não está conseguindo fazer, aquilo está muito difícil para ela. Qual é a primeira reação nossa quando a gente faz alguma coisa que é muito difícil? A gente não fica motivado, né? A maioria das pessoas... E trava, né, no raciocínio. Trava. Congela. Eu recebo alguma mãe que fala assim, eu não aguento esse menino, ele corre da tarefa, ele não quer fazer, ele me deixa nervosa. E aí eu falo assim para ela, olha, se eu te colocar numa sala de aula onde estão ensinando uma língua muito difícil para você, que você não sabe nada, e você tem que ficar lá naquela sala 5 horas sentada, escutando o professor falar... É maçante. É maçante, é cansativo. Então, imagine que o teu filho, às vezes, está sentado numa cadeira, escutando 5 horas seguidas um professor falar de um conteúdo ou de algo que ele não consegue aprender. Isso é muito difícil, isso deixa ele desestimulado. E aí, qualquer borrachinha que cai no chão, qualquer apontador que cai, qualquer coisa que aconteça, vai tirar a atenção dele, ele perde o foco. E em casa, a mesma coisa, ele não vai querer fazer as tarefas, isso demora, até eles aprenderem essa responsabilidade, eles vão fugir mesmo, isso é normal, né? O importante é eu validar as emoções da minha criança. Então, no período da pandemia, foi um período muito difícil, porque as mães tiveram que virar professoras. E graças a Deus, este ano, as coisas mudaram, as escolas estão voltando, né? As crianças já estão tendo aula na escola, mas esse período de pandemia foi um período que trouxe muita dificuldade para as famílias. E as famílias não souberam como lidar com as emoções das crianças, né? Às vezes, na hora de fazer tarefa, a criança não queria fazer tarefa, aí
a família fica irritada, às vezes a mãe ou o pai dá um grito, ou então manda fazer a tarefa, perde a paciência, né? E o que eu costumo falar para as famílias, né, nessa questão desse relacionamento? Não gritem com seus filhos. O grito trava o aprendizado. Quando a criança está fazendo algo e você grita com ela, o cérebro dela trava. E Uhum. tudo que vem depois desse grito, ela não aprende. Então, se o seu filho está lá na mesa, fazendo tarefa de casa, enrolando para terminar, às vezes a gente olha e fala: Meu Deus, ele tinha que terminar essa tarefa logo, porque eu quero correr, porque a gente está atrasado, porque tem que fazer outras coisas. E aí eu dou um grito: Vai logo, você não terminou ainda. Não acontece, gente? Quem tem filho, levanta a mão aí. Opa, Fala se isso deve não acontece muito. acontecer, é super normal, super normal. Que devagar, vai logo, olha como é fácil e como que você é burro, você não consegue nem fazer isso. Isso Não é de isso? você não terminou ainda. Então, assim, algo muito simples para nós adultos pode ferir os nossos filhos, a Uhum. nossa criança, né? Então, essa comparação, ela é muito prejudicial. Então, eu falar, o seu amiguinho já terminou o trabalho, você ainda não. O Hum. seu irmão já terminou a lição e você ainda não. Mas espera, eles não estão aprendendo a mesma coisa, eles não estão tendo a mesma necessidade emocional, então eu preciso validar as emoções. O que é legal Aqui, fazer? ó, Lu, tem um smart, doutor, ele falou assim, posso subir na janela? Aí ele falou, eu tenho uma menina ligado no 380 volts. Que bom! Ela deve ser um pouquinho ansiosa, um pouquinho agitada, isso faz parte. Ele falou A assim, criança, fico ela é agitada. preocupado. Sim, sim. É bom a gente investigar o que Ela tem acontece. vontade própria, ela tem vontade Exato. própria. Que bom também, que bom. Existem algumas estratégias, algumas dicas que eu posso dar para você ajudar, para você conseguir lidar melhor com isso e ensiná-la a lidar com essa agitação. Porque a agitação e a ansiedade, ela tem um lado positivo. A criança que é agitada, ela normalmente é criativa, ela normalmente gosta de interagir. Então, se eu souber pegar o lado positivo da agitação dela, eu consigo fazer ela se desenvolver muito bem. Então, é, tá vendo? Ó, ela copia tudo muito Ó, rápido, com você vê, certeza. né? Ó, é. Quando a minha criança está enrolando para fazer tarefa de casa, quando a minha criança está enrolando para terminar a tarefa, eu não posso gritar e falar para ela, vai logo, para de enrolar. Eu não posso, porque toda vez que eu grito, a aprendizagem trava, o cérebro trava, e tudo que vem depois disso não gera aprendizado. Pode gerar cópia, pode gerar raiva, pode gerar frustração, mas não gera aprendizado. Ela pode copiar, mas não significa que ela vai aprender, Uhum. né? Ela copia a gente no hack escrevendo. Ah lá, tá vendo? Então, Você assim, vê? valide a emoção da sua criança. As crianças, elas não sabem nomear emoção. Então, às vezes ela está sentindo medo, às vezes ela está sentindo tristeza, às vezes ela está sentindo vergonha. E a gente não sabe, as crianças não sabem nomear emoções. Nós, adultos, precisamos ser os preparadores emocionais das crianças. Eu preciso olhar para o meu filho e falar assim para ele: eu sei o que você está sentindo. Você está sentindo medo de fazer a tarefa errada e levar uma bronca da professora ou deixar a mamãe chateada. Você está sentindo vergonha da sua letra, né? De repente, você está numa situação no shopping ou você está numa situação, numa festa, e acontece alguma coisa, o seu filho chora, seu filho fica irritado, você precisa ter uma conversa com ele no meio das pessoas. Nós pais sempre passamos por isso. O primeiro ponto que eu falo para os pais, valide a emoção do seu filho. Então, antes de você explicar para ele que você não gostou daquela atitude, você precisa dizer para ele que você sabe o que ele está sentindo e Uhum. dê nome para o sentimento dele. Muitas vezes as crianças agressivas, elas são agressivas porque elas estão se defendendo.
Às vezes a criança ela bate, ela xinga, ela grita o amiguinho em alguma situação, mas ela só está se defendendo, talvez, da vergonha que ela está sentindo, né? Eu já passei muito por essa Exatamente. situação. Às vezes eu pergunto para as crianças, mas por que que você bateu no amiguinho? Ah, eu bati no amiguinho porque, tem 15 dias aqui numa sessão, uma criança falou para mim, eu bati no meu amigo porque ele me chamou de Mônica Dentuça. E eu fiquei com vergonha na frente dos colegas. E eu bati nele mesmo. Então, assim, Para se defender. Ele fez uma autodefesa. exato. Então, naquela situação, se um adulto tivesse chegado para ela e falado, olha, eu sei que você está sentindo vergonha, mas bater não é correto, né? Uhum, Então, é importante a gente validar as emoções das crianças e uhum. ensiná-los o que é que eles estão sentindo, para que eles aprendam o que eles estão sentindo. Senão, vai virando uma bola de neve, e aí, quando chega lá na fase adulta, é aquele adulto que não sabe lidar com frustração, que não sabe lidar com emoção, é aquele adulto que vai dopar a emoção com qualquer coisa. Então, vocês já perceberam que tem adultos que dopam emoção com cerveja? Tem adultos que dopam Muito. emoção, que dopam emoção com algo, com drogas. Tem adultos que dopam emoção com muitas coisas, muitas coisas. Aqui, É, ó, o Smart está falando, Lu, ó, sobe em todos até paredes que vira Homem-Aranha. A minha vergonha, ela é uma sem vergonha, kkkk. Eu larguei ela no shopping, ela saiu correndo em direção a um sofá. Ela arrasta as cadeiras para subir. Ela vê a mãe lavando os pratos e bruga para subir para ficar na altura da pia. Smart, quantos anos tem a sua filha? Que idade que ela está agora? que idade tem a sua filha? Ele está rindo aqui, vamos ver. A gente vai aguardar você responder aqui. 2 Mari, aninhos, ela está explorando o 2 anos. mundo. Está conhecendo, está explorando, está conhecendo o mundo, para tá também desafiando os pais, né? Nessa idade, começa a desafiar os pais para saber o limite dela. Então, assim, em algumas situações você pode perceber que ela está querendo atenção. Em Sim, algumas também. situações, ela pode estar explorando o mundo mesmo, né? Em outras situações, ela pode estar desafiando vocês para saber até onde ela pode ir, né? Então, assim, as crianças, elas não sabem dizer assim, olha, me dá atenção. Ó, eu quero conversar com vocês sobre isso. Elas não falam assim, elas chamam a nossa atenção de outras formas, né? E a gente precisa, nós, como os adultos da situação, nós precisamos observar os nossos filhos, observar os nossos filhos. O que eles estão querendo nos dizer com essa atitude, né? Isso é importante, isso é muito importante. Então, quando eu vejo que minha filha está muito agitada, chamando a minha atenção o tempo todo, é porque, de repente, ela quer que eu olhe para ela, dê um abraço nela e diga: estou aqui, se você precisar, né? Ou então, de repente, ela quer que você leia um livro. As crianças aprendem Uhum. a todo momento. Se engana quem pensa que a criança só aprende na escola, tá? Criança Ó, o aprende que a ele todo falou, que momento. interessante. Eu chego do trabalho, ela me tira do sofá literalmente para pular. É isso que Pronto, você falou. Pronto, tá aí a isso, ela quer resposta. sua atenção. Ela quer a sua atenção. E aí, você sabe o que que é legal? O que que você pode fazer no dia a dia? É chegar para ela num momento que ela estiver distraída, dá um abraço nela e fala assim: eu estou aqui, eu estou vendo você brincando disso, para que ela sinta que ela está sendo observada por você, porque você é o herói dela, você é o pai, Uhum, né? é o exemplo. Uhum. Exato. Então, se ela perceber que você está atento a ela, essa ansiedade dela vai baixar. E aí ela vai se sentir cuidada, protegida e amada.
Então, quando a gente fala que a criança quer atenção, não é que você tem que ficar 24 horas do seu dia brincando com a criança. Não, é importante brincar com a criança, mas é importante que ela se sinta observada. Porque quando ela se sente observada, ela não tem aquela necessidade de chamar a atenção o tempo todo, né? Então, se sua filha está lá brincando, vai lá, dá um abraço nela, fala: olha, papai está feliz que você está aqui, eu estou vendo você brincando, eu estou te observando, e aí você vai acolhendo ela emocionalmente. Uma outra, Exatamente. uma outra maneira também de fazer esse acolhimento emocional é você entrar no mundo da imaginação. Então, as crianças aprendem muito mais no mundo da imaginação e da criatividade do que no racional e no lógico. Então, todas as vezes que você precisar chamar a atenção do seu filho, em vez de você só ficar falando assim: olha, não pode colocar o dedo na tomada, não pode colocar o dedo na tomada, não pode colocar o dedo na tomada. A criança não entende, não só a criança, né, Paty? O adulto também. O Também nosso não. cérebro, o nosso cérebro não entende o não. O nosso cérebro não entende o não. Então, todas as vezes que eu falo, não pode fazer isso, o que que é o cérebro do seu filho grava? Pode fazer isso. O não, gente, não adianta falar. Então, nós temos que ser criativos todas as vezes que a gente for ensinar algo para o nosso filho, né? A nossa A gente, mente não entende mesmo, Lu, que nem quando quando a gente fala assim, não pense no carro vermelho. Aí você está dirigindo, o que que você vai enxergar? Só carros vermelhos. Essa é a nossa mente. A nossa mente não sabe o que que é verdade, o que que é mentira, a palavra não, a nossa mente não enxerga isso. Então você falou exatamente isso. E para criança e para adulto é assim, imagina para uma criança. sim! Então, a melhor maneira de eu ensinar algo para o meu filho não é dizendo não pode fazer, mas é contando uma história de maneira lúdica, explicar para ele de maneira lúdica mesmo, o porquê não fazer aquilo. Então, assim, até os 6 anos de idade, você pode usar muito da criatividade, da imaginação, né? Uhum. Eu tenho alguns pacientes que chegam aqui, que são pequenininhos, que eu começo já falando assim: olha, eu sou uma fada encantada, e o meu superpoder. E aí eu já vou, assim, colocando eles nesse mundo de imaginação, e eu consigo tirar deles o que eu preciso para trabalhar com eles, buscando Uhum. sempre a criatividade. Buscando sempre o lado, é, o lado criança de ser. A gente tem que ser um pouco criança para lidar com as crianças, né? Agora, a partir dos 7, 8 anos de idade, principalmente se a criança já viveu alguma situação de trauma, ou se a criança já viveu em algum ambiente mais hostil, aí essa criança já não consegue mais entrar tanto na imaginação. Então, a partir dos 7 anos de idade, eu já preciso ser um pouco mais racional, mas sempre evitando a palavra não, porque eles não aprendem, eles não sabem, eles não aprendem quando tem a palavra não no meio. Então, É, essa é uma dica o muito Smart fala importante. assim: ela gosta de abrir a mala de ferramenta, não gosta de todos os brinquedos. Cara, aí deixa eu ler outras perguntas aqui, aí a gente responde tudo junto. Ela aperta a língua e dá beliscão na gente, dói muito. O Rogério falou assim: você é filha de japonês? Não, Rogério, eu sou casada com japonês. Eu sou filha de taiwaneses. Patrícia, boa noite. Oh, boa noite, Xará. Tá em todas as lives, minha Patrícia também. Ela gosta de rapel. Aquilo, o Smart está falando assim, que ela gosta de abrir as malas de ferramentas e não gosta dos brinquedos. É porque aquilo lá é o brinquedo do pai, deve ser brinquedo do pai, não é, Lu? Sim, com certeza. E ela está explorando o mundo, né? O brinquedo que ela tem, ela já conhece. As ferramentas suas que estão guardadinhas lá, ela não conhece ainda. Então, ela está explorando o mundo, ela está aprendendo o que que é. De repente, se você sentar do lado dela e falar para ela: olha, isso chama martelo, serve para fazer isso. Ela vai matar a curiosidade dela e pronto. Então, tudo vira Exatamente. brinquedo. Tudo vira brinquedo na mão de criança. Tudo.
E a gente precisa aprender a aproveitar essas oportunidades, entende? Essa De repente, criatividade da criança, a curiosidade da criança, né? sim, sim. Se a gente souber o quanto conversar com a criança, brincar com a criança, eles aprendem, a gente iria gastar menos com brinquedo em loja de brinquedo, porque eles brincam até com embalagem de produto descartável, né? E a gente ia, assim, estimular os nossos filhos no dia a dia, né? Então, enquanto você está fazendo um bolo na sua casa, você está ensinando seu filho o que é uma xícara, o que é meia xícara, o que é meia dúzia de ovos, o que é uma dúzia inteira, E não né? deixa de ser matemática, né? Exato. É. Então, nós precisamos saber estimular os nossos filhos sempre nas situações do cotidiano, porque a nossa vida é muito corrida, às vezes a gente não tem tempo de ficar o dia inteiro com eles. Então, o momento que a gente tem com eles após o trabalho, quem trabalha fora e só vê o filho uma parte do dia, é precioso esse momento. Então, não precisa esperar um momento que você não tem nada para fazer, para sentar do lado do seu filho, pegar um jogo pedagógico e jogar com ele. Não, essa interação e esse aprendizado pode acontecer a partir do momento que você pega ele na escola, que ele entra no teu carro, e aí você já vai perguntando como foi. E aí façam perguntas inteligentes, porque criança tem preguiça de responder pergunta que não é inteligente, né? Sim. Eles Então, são extremamente inteligentes, aprendem rápido. E eu escutei uma criança falando assim: ué, a professora já respondeu, por que está perguntando para mim de novo? Então os exatamente. pais Então, precisam ser criativos também. o teu filho entra no teu carro depois da escola, em vez de você perguntar para ele como foi a aula, ele não vai responder como foi a aula. Ele só vai falar assim para você, foi legal. Por que que você não pergunta assim para ele? Conta para mim uma coisa boa que aconteceu hoje, que você queria que acontecesse de novo. Ou então assim, conta para mim algo que você não que aconteceu hoje que você não quer que aconteça mais. Façam perguntas criativas e vocês vão ter as melhores respostas dos seus filhos. E aí vocês vão criando uma conexão com eles que é extremamente importante para esse laço, para esse vínculo, para esse relacionamento. Quantas crianças eu não atendo aqui na clínica que não têm esse vínculo com a família? Que a mãe e o pai são as pessoas com quem eles menos se abrem. Às vezes eles contam coisas que contam para os amigos, que contam para os vizinhos, que contam para a tia, para o tio, mas não conta para a mãe e para o pai. Chega Porque até a contar para os pais dos amiguinhos, né? E não conta para os próprios pais. exato, porque tem medo do julgamento, tem medo de levar bronca, né? Então a gente tem que, claro que não é para ser amiguinho do seu filho, precisa sim ter essa questão do respeito, mas a Tem gente que tem ter que aprender. autoridade também, mas tem que ser inteligente. Sim, mas a gente precisa também olhar para os nossos filhos e entender que eles são extremamente inteligentes e eles precisam se sentir conectados com a gente, né? Uhum. Essa conexão que a gente precisa criar com as crianças é uma conexão que vai preparar eles tanto emocionalmente quanto de maneira cognitiva. Então, a aprendizagem escolar e o aprendizado emocional, ele precisa caminhar junto, né? Então, se eu falo para o meu filho assim, enxuga essa lágrima e termina logo essa tarefa. Gente, isso não faz sentido. Não faz sentido. Eu preciso acolher a emoção do meu filho. Eu preciso criar uma conexão com ele. Então, se ele está extremamente estressado com aquela tarefa, vai tomar um banho, vai respirar, vamos dar uma volta no quarteirão, vamos olhar o céu, contar as estrelas, conta uma história e depois, daqui a pouco, você volta. Não é que vai deixar de fazer. Respira, reequilibra essa Dissocia um pouco, né? Dissocia da situação, depois volta. dissocia um pouco dessa agitação, equilibra novamente esse emocional, depois você volta e foca. Então, uma criança que não consegue se concentrar na tarefa porque tem algo emocionalmente incomodando ela não vai ter foco. Ela está ali com o lápis na mão, mas a cabecinha dela está em outro lugar.
no outro né? mundo. Aqui o Exato. Smart fez uma pergunta, Lu. Ela pega amizade rápida, não gosta que a gente carregue ela na rua. Uf, já quer ser gente grande. Então, estamos um pouco preocupados. Ela ainda não fala. É normal? Vai fazer 3 anos. Gente, meu celular tá acabando a bateria. Peraí, deixa eu ver o que eu arrumo aqui. Não, Sim. ela depende. Até os 3 anos de idade é comum. Eu vou ter que segurar meu celular na mão, tá, gente? Porque tá acabando a bateria e aí eu tenho que colocar para carregar. Mas vamos lá. Olha só. Até os 3 anos de idade é comum a criança não ter desenvolvido ainda todas as habilidades fonológicas, né? Então, ela ainda não fala o quê? Porque alguma palavrinha ela fala, né? Então, Uhum. uma palavrinha ou outra ela vai falar, de repente ela não forma frases elaboradas, de repente ela não consegue contar uma história com contexto, início, meio e fim, né? Então, de repente ela foi lá no quintal, aconteceu alguma coisa com a cachorrinha, e aí ela não sabe contar o que aconteceu, mas a fala dela está em desenvolvimento, Sim. né? E aí, de repente, ela fala algumas palavras, ela sabe pedir água, ela sabe pedir comida. Então, a partir dos 3 anos, 3 anos e meio, se a criança não consegue expressar o que ela precisa através da fala, aí precisa encaminhar para uma fonoaudióloga, né? Para Uhum. fazer e uma intervenção se necessário. Mas, com 2 anos de idade, essa criança ainda está adquirindo todo esse aprendizado fonológico. Então, eu costumo dizer, não tenham tanta pressa, né? E outra coisa também que eu peço para os pais, estimulem o seu filho a falar. Porque tem pai que fala, ai, meu filho, a minha filha não fala, mas você também não estimula. Às vezes ela só aponta o que ela quer e você já vai lá e pega. Não, pergunta para ela o que você quer, água? Então fala, água. O que você quer? Água, água. Porque se ela só apontar e você já pegar, para ela é fácil, ela não precisa se esforçar para falar. Ela já tem tudo na mão a hora que ela quer, concorda? Uhum. Uhum. É exatamente isso. Isso. Então a gente precisa sim estimular as crianças no desenvolvimento da fala também, né? Estimular a criança a falar. Então, o que você quer? Ah, aquele brinquedo que está no alto. Como chama aquele brinquedo? É uma boneca, uma bola, um carrinho, né? Não só o fato dele apontar, você já vai lá e pega. E você tira da criança a oportunidade dela falar aquilo que ela precisa. Então, a gente precisa, sim, estimular eles e não dar tudo na mão, só deles apontarem. Senão, eles vão apontar por muito tempo e vai demorar para se esforçar para aprender a falar, né? Tem mais alguma pergunta, gente? Uhum. Acho que o que que eu não entendi. Smart, você está falando assim, posso subir rápido? O que que é? É que a sua filha, eu não entendi essa pergunta. Entendendo, ele está entendendo, ele entendeu. Ah, que bom. Ok. Que bom. Lu, deixa eu te contar. Eu assisti um vídeo que viralizou, né, nas redes sociais de uma mãe num avião, tá? Com a criança deve ter uns 10 anos de idade, ou 12, no máximo 12 anos, com celular. Hoje, criança não larga celular, já percebe? Essa geração dos pais, o que eu percebo, desde nenê já coloca um tablet na frente para a criança assistir, para não atrapalhar durante jantar ou almoço, sabe? Para distrair a criança para comer rápido, porque parece que nem você falou, os pais não têm muito tempo. Querem que as coisas concluam com mais rapidez para que eles possam fazer outras atividades. E essa Sim, criança no avião, você sabe, né? Quando a gente pega um avião, tem que desligar todos os equipamentos ou colocar no módulo voo. A criança fez um escândalo no avião.
E todo mundo vendo, e a mãe pegou e não sabia se o que fazer. A mãe só fazia isso. Ai, que vergonha. E a criança se rolava, tirava, até que o comissário chegava e falou assim: olha, eu peço a gentileza que tem que desligar o aparelho, senão não vai conseguir. E aí a criança batendo na mãe, chegou a gritar com os comissários e todos os passageiros assistindo, porque o avião não podia sair enquanto ela não se acalmasse. E ofereceram tantas outras coisas, não deu certo. Nesse caso, qual que é o conselho que você dá para os pais? Porque não é de hoje, você concorda, Lu, esse comportamento? Concordo É muito. um vício, né? Para não respeitar nem os pais, né? A mãe, nem ninguém que está lá, porque apontava o dedo para os comissários, as que não têm direito. Ah, o Smart fala assim que viu esse vídeo também. Exatamente. Então foi um choque para muita gente, né? Ficaram chocados. O que você tem a dizer se for, caso alguns pais depararem com situações parecidas a essa, o que eles podem fazer? E né, como que deve educar essa criança? Porque realmente não foi de hoje que aconteceu isso. Sim. Olha, hoje eu falei para um pai aqui na clínica que ninguém nasce sabendo ser pai. Aham. Ninguém nasce sabendo ser mãe. Então, eu brinco assim que antes da gente ter filho, a gente deveria fazer pedagogia, psicologia, porque nós estamos criando um ser humano, né? Exato. Uma E algum responsabilidade enorme. imensa. Então, veja, se eu falo assim, olha, meu filho não vai ter contato com tecnologia até ele fazer 8 anos de idade, é uma decisão que eu posso tomar, né? Ou então eu posso dizer assim, o meu filho tem internet, tecnologia liberado desde os 2 anos de idade. É uma decisão que eu posso tomar. Meu filho, eu que Exato. decido, né? O que eu costumo orientar? Na verdade, a gente só faz uma sugestão, mas quem decide são vocês. Vocês que Exatamente. sabem a necessidade de vocês. O que tem dentro, qual é a sua Mate, necessidade? obrigada pela flor que você enviou para a gente, para a Ah, Lu e para. então, gente, o que que eu costumo dizer? Primeiro, nós, as nossas crianças, elas são de uma era totalmente diferente da nossa. Eu brincava de Uhum. queimado na rua até 10, 11 horas da noite, né? Os meus filhos não têm essa possibilidade, porque além de ser mais perigoso, né? Não tem amiguinhos na rua uma hora dessa. Então, a gente precisa entender que nós estamos em tempos diferentes e as crianças precisam estar em contato com a tecnologia, porque o mundo agora é digital, né? Então, o seu filho, se você tirar a tecnologia dele e deixar ele crescer longe da tecnologia, ele vai ser um pré-adolescente alienado. Ele não vai ter Um assunto com ET. os colegas da escola. Um ET. Ele não vai Uhum. ter assunto com os colegas da escola. Então, o que eu oriento é você colocar a tecnologia na vida do seu filho com mediação. Então, você orientar e ensinar o seu filho como usar a internet. Você não tem que ensinar o seu filho como amarra um cadarço. Você não tem que ensinar o seu filho como usa o micro-ondas quando ele quer esquentar alguma coisa. Você não tem que ensinar o seu filho como usa o chuveiro do seu banheiro. As crianças nascem sem saber nada. Tudo que eles sabem é porque a gente ensina. E a Uhum. internet? Você ensina o seu filho a usar a internet ou você só dá o celular com a internet para ele? Então, aí que tá o grande lance. Não adianta eu dar o aparelho na mão do meu filho e achar que ele vai saber usar, porque ele não vai. Eu sou adulto da relação, eu preciso ensinar. Então, eu vou colocar horário, eu vou colocar rotina. O que é mais importante para acalmar uma criança? Rotina. Então, uma criança ansiosa, uma criança agitada, né? Ela precisa de rotina. E aí, dentro daquela rotina, eu vou estabelecer um momento para a tecnologia e não deixar à vontade, né? Ou seja,
Pensa você, se você não souber o que você vai fazer amanhã, se você não souber, se você for contratado para uma empresa e não te explicarem o que você tem que fazer amanhã ou hoje à tarde, depois do almoço, por exemplo, que você vai sentir? Insegurança, não é? Nossa, eu nem sei o que eu vou ter que fazer aqui amanhã. Você não vai ficar inseguro, ansioso, preocupado? Opa, demais. Uma criança é a mesma coisa. Então, a criança não sabe lidar com a ansiedade, ela não sabe o que ela vai fazer, ela precisa de rotina. Então, a primeira coisa que eu falo, monte uma rotina estruturada para que o seu filho não fique inseguro. Ai, professora, ai, psicopedagoga, Lu, meu filho não sabe ler, o que que eu faço? Imagens. A sua filhinha de 2 anos de idade, ela não sabe ler, mas ela sabe reconhecer imagens. Então, deixe separado, tenha uma caixinha na mesa da sua casa com várias imagens. Imagens dela brincando no parquinho, dela na casa da avó, dela na escola, dela almoçando, dela brincando no tablet. E aí, começar a sua manhã, você já pega a sua criança e fala: olha, hoje nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. Então, daqui até a hora de dormir, a sua filha já sabe o que ela vai fazer. E dentro dessa rotina, o momento da tecnologia. Ah, meia hora de tablet de manhã, meia hora de tablet à tarde. Ou então, se de manhã você não usar o tablet, à tarde você vai usar. E como usar? E o que o seu filho vai ver? Olha, você vai poder usar o celular 2 vezes durante o dia. Uma hora de manhã, e aí, gente, de acordo com a idade, né? Claro, se seu filho é pequeno, pouco tempo. Se seu filho é mais velho, um Uhum, tempo menor. Então, uhum. meu filho tem 9 anos de idade, tem 7 anos de idade, está na fase da alfabetização e tem um celular. Legal, ele vai usar o celular para o lazer, mas eu também preciso ensinar ele a usar o celular para o aprender. Então, por que não baixar um aplicativo no celular do seu filho de letras, de números, né? Existem muitos aplicativos que trabalham habilidades essenciais para a alfabetização. Você já Uhum. pensou? Alguma vez você já parou para pensar que você pode ensinar o seu filho a usar a tecnologia ao favor dele, né? Então a tecnologia ela não precisa ser vista como uma vilã. Ela pode ser vista como algo benéfico, sim. E aí cabe a você, adulto da relação, ensinar. Se essa criança do avião tivesse sido ensinada dentro de uma rotina, ela ia saber que naquele momento não era a hora, né? Então, a hora que o bicho tá pegando, que pega fogo, a hora que a criança explode de raiva, é porque estão tirando dela algo que ela acredita que é certo ela ter. E E quem a será que vida para ensinou? ela. Tirando aquilo lá, parece que ela perdeu uma vida, perdeu o melhor amigo, perdeu tudo. Isso foi o limite que os pais não conseguiram dar, não é, Lu? E também foi porque os pais terceirizaram o companheiro para ela. Os pais não têm tempo de ficar presente e terceirizaram tudo. Então, é para ela aquilo lá é o mais precioso, é o melhor amigo, é pai, é mãe, é tudo. Aquele celular tirou, parece que está tirando a alma dela. Exato. Ó, a Vanessa está dizendo aqui que leva a filha dela para o trabalho e que a filha dela fica o dia todo jogando ou vendo série. Ela tem 9 anos. Então, Vanessa, não existe problema nenhum. Eu tenho 2 filhos, ó, eles estão aqui comigo. A Laura tem 12 anos, uma pré-adolescente linda, e o meu pequeno vai fazer 6 anos agora no início do mês que vem. É, não existe problema nenhum você levar sua filha para o trabalho com você e deixar ela na tecnologia. Desde que você estruture como ela vai usar isso, ensine ela, entendeu? Ela pode usar a tecnologia, sim, mas para o bem dela também. Então, ela Para vai. aprendizado também. Exato, mas faça uma rotina. Faça uma rotina. Um momento do dia ela vai assistir série. Um outro momento do dia você vai colocar um aplicativo que ela vai aprender alguma coisa, né? Então existem aplicativos com 9 anos de idade, provavelmente ela já está alfabetizada. Então existem aplicativos que vai trabalhar estratégia, que vai trabalhar lógica. Existem aplicativos que vai trabalhar outras habilidades para crianças de 9 anos. Então,
E até procure línguas, recursos. até idiomas, ela pode aprender através do celular, do tablet. Então, eu não tenho com quem deixar, não tem problema. Muitas pessoas não têm com quem deixar as crianças, os filhos. E isso daí é uma reeducação, um desafio para os pais. Quem que tem que ensinar, deixar limite, ser autoridade, que nem criar rotina, como você está falando. Olha, a Lu aqui Sim, está dando dicas assim de ouro para os pais, viu? De ouro. Ela está dando na sim, consultoria, assim, se entregando com amor sim, para ensinar vocês o segredo que ela passa para os pacientes dela. Então, gente, sim. escuta e, claro, se vocês tiverem dúvida, segue a Lu aí, né? Aqui, hoje é a primeira vez que ela entra no TikTok para fazer esse live. E normalmente ela usa muito outra plataforma, que é o Instagram. Então, segue ela, que lá ela tem muitos vídeos, muitos conteúdos. A Lu também vai começar a utilizar, né, o TikTok Sim, com mais frequência, mas chama ela, Smart, chama a doutora, a Lu, tá? sim. Para Vou conversar deixar. melhor. Você até perguntou se tem que levar sua filha para psicóloga. Ela ainda é pequena, mas a Lu Sim, consegue te orientar. Na verdade, quem precisa são os pais nesse momento. E não tem nada de errado. Psicopedagoga é para isso, para orientar os pais, para que os filhos possam crescer com mais sim, sabedoria, com uma mente mais aberta, e os pais também se adaptar a esse ambiente de tecnologia, que esse mundo está mudando muito rápido, né? As tecnologias vindo rápido e a gente não consegue acompanhar nessa geração, não é, Lu? Tem a certa exatamente. dificuldade dessa adaptação. Eu fico muito preocupada na pandemia, sem aulas, foi triste. Muito obrigada, eu estou mais aliviada agora. Cria uma rotina, Vanessa, que nem a Lu está falando. Cria rotina. Seja Muitas autoridade, mães, cria essa rotina para eles poderem aprender, usufruir essas redes sociais para aprender. E não apenas muitas ficar no mães. série. O que que eu costumo dizer? Eu costumo dizer o seguinte, que a mentoria para pais que eu faço de maneira online, ela funciona muito bem, porque às vezes o seu filho passa 4 horas do dia com a professora, mas as outras 20 horas do dia ele passa com você, né? Exato. Então a gente não pode delegar a educação dos nossos Uhum. filhos à escola, jamais. Existem estratégias que a gente pode usar na nossa rotina, no nosso dia a dia, que faz com que o meu filho se desenvolva de maneira mais tranquila, sem briga, sem cobrança, sem estresse, né? E às vezes a gente se sente culpado, né? Como a Vanessa colocou, me sinto culpada. Então, Vanessa, não só você, mas muitas mães na pandemia tiveram que virar professoras. Eu brincava assim, olha, mãe professora, eu falava. Agora eu vou atender uma mãe professora. Porque as mães tiveram que virar professoras, as mães viraram psicólogas. E muitas vezes aqui na clínica eu atendo mais família do que a própria criança, né? Porque Uhum. vocês estão aí diretamente ligados com seu filho. E o seu filho aprende com você o tempo todo. Não é só na hora que você senta para fazer a lição de casa. É o tempo todo. É enquanto ele te ajuda a lavar uma louça, é enquanto ele arruma a cama a hora que ele acorda, é a hora que ele pega o tablet dele para fazer algo. Então, essa orientação, essa mediação que você faz com seu filho, com a sua filha, no uso da tecnologia, é essencial. Se você falar, não, eu vou tirar o tablet e o celular de você, você não vai mais ver isso. Você está fazendo com que o seu filho fique alienado. Porque hoje o mundo inteiro usa tecnologia para tudo. Hoje nós tivemos um problema com o WhatsApp. Para todo mundo, né? Eu não sei se é aí em Nossa, São Paulo. parece que foi mundial esse problema. Para mim, aqui na clínica foi muito difícil ficar sem WhatsApp. Então, da mesma maneira que nós aprendemos a utilizar a tecnologia para o nosso trabalho, as crianças também estão aprendendo a utilizar a tecnologia. E aí, quem é o responsável por essa criança precisa ensinar ela a usar a tecnologia a favor do desenvolvimento dela mesma, né? Exatamente, exatamente.
É isso aí. O Smart fala assim, só que fico preocupado com equilíbrio, então gostaria dar o melhor com excelência, entende? Super normal, né, Lu? Todos os pais querem ter equilíbrio, mas o mais difícil é esse equilíbrio. Por isso que é Sim, bom estar sempre conversando com um psicopedagoga, com a Lu, com um especialista, como fazer o melhor caminho. E, claro. e não existe o É, certo ou errado, não é não verdade? existe. Não existe o certo e errado. Não existe. Para nada nessa vida. Existe o seu jeito de educar o seu filho. O seu jeito pode não ser o melhor jeito para ela, porque o filho dela tem outras necessidades e ela tem outras necessidades, a família dela tem outras necessidades. Então, nem tudo que eu falo aqui serve para todo mundo, porque não existe o jeito certo e errado, mas existe o seu jeito, né? Então, dependendo da estrutura da sua rotina, você vai encaixar o que lhe cabe, claro, né? E não se culpar, não se culpar. Você está sempre tentando dar o melhor para o seu filho, né? Isso é Uhum. importante. Eu tive uma experiência há um tempo atrás, eu estava numa loja de brinquedos escolhendo um presente. E aí uma criança chegou, começou a mexer nos brinquedos, derrubar tudo, e a mãe ficava, guarda isso, para com isso. A moça da loja vai ficar brava porque você está derrubando todos os brinquedos no chão. E aí essa mãe ficava o tempo todo assim. De repente, a mãe falou: vamos embora, porque já escolhi o que eu queria, e essa criança não queria ir embora. Agarrou um brinquedo, não, porque eu vou levar, porque eu vou levar, porque eu vou levar. E aí a mãe falou: não, nós não vamos levar. Aí essa criança jogou no chão, começou a fazer uma birra, e essa mãe começou a ficar nervosa. E a mãe falava assim, e a vendedora do meu lado, e eu escolhendo o brinquedo, bem quietinha. E essa mãe falava assim: levanta do chão, para de gritar na loja. Olha, a vendedora vai ficar brava com você. Gente, nunca deleguem a função de educadores emocionais para outra pessoa. Nunca. Vocês são os responsáveis. Claro que se vocês precisarem de uma orientação, se for o caso de um trauma, algo muito sério, ok, pediram ajuda de um profissional. Mas no caso de uma birra, no caso de algo que acontece no dia a dia, vocês precisam tomar as rédeas. Então, jamais dizer para o seu filho assim: vamos embora porque a moça da loja vai ficar brava. Para de fazer manha porque o titio e o vovô não tá gostando. Ou então, mãe, se você estiver sozinha em casa, não falar assim, para de fazer manha porque eu vou contar pro seu pai quando ele chegar. Quando eu falo isso pro meu filho, o que que ele entende? Que ele tem que obedecer quem? Uhum. Uhum. Eu tiro a minha autoridade, né? Quando eu transfiro a responsabilidade para outra pessoa, né? Então, se você percebe que seu filho está tendo um comportamento desse num ambiente que tem muitas pessoas, o máximo que você pode fazer é: vamos conversar sobre isso? Eu sei que você está com raiva. Eu sei que Uhum. você está chateado porque você quer o brinquedo e eu não vou comprar esse brinquedo. Eu entendo a sua raiva, eu sei disso, mas esse comportamento não é legal. Eu não estou gostando deste comportamento. E aí a frase mais importante que você tem que repetir sempre para o seu filho: eu te amo, mas eu não amo este seu Do comportamento. comportamento. Então, Exatamente. ao mesmo tempo que você mostra para ele que você é um porto seguro, que você é um ninho de amor, que você é um berço de afeto, você também mostra para ele que você é firme e que você está, que ele precisa, né, lhe respeitar naquele momento. Então, eu te amo, mas eu não gosto deste comportamento. Eu te Ó, amo, aqui, mas eu não gostei do que você fez. Isso é importante. a, muito importante. A Vanessa fala assim: já fiz isso de tirar tudo. Ela ia dormir, parece que a vida dela perdia a graça. Deve estar falando do celular. Smart falou assim: só queria tirar uma dúvida. Nico falou assim: oi, Nico. Smart falou assim: eu queria falar algo específico. Smart falou assim: então, a doutora acha que eu não devo levá-la ao psicólogo? Smart que tem a filha de 2 aninhos.
Olha, inicialmente, uma criança de 2 anos é uma criança que, se sua filha tem 2 anos, pensa comigo, desde que ela nasceu, praticamente ela vive na pandemia. Uhum. Então, muito do convívio social ela perdeu, né? Se a gente não tivesse em pandemia. Pensando por esse lado, é, é melhor que você espere um pouco e vá observando o comportamento dela em diferentes situações. Então, ela é muito agitada, ela sapeca, ela é danada, mas é só na tua casa? Ou é na escola também? É na casa da avó também? É na festinha do amigo? É na pracinha que vocês vão passear, né? Então, tudo bem, ela saía, não, ela saía todos os dias. Tá, ela saía todos os dias, mas ela ficou um período reclusa, todo mundo ficou, né? Então, observe como que está a evolução dela mais um tempo e vá pontuando nos diferentes contextos. Então, se você perceber que esse padrão de comportamento está muito destoando das outras crianças da idade dela, não só na tua casa, como na casa da tia, na casa da avó, na festinha do amigo, em outras situações, na escola também, aí eu recomendo você pedir ajuda de um profissional para acompanhar ela. Mas por enquanto, ela, com 2 anos de idade, ainda não precisa. Quem precisa são os adultos para aprender a orientá-la. Porque uma criança quando nasce, eu costumo dizer que ela é uma folha de papel em branco. E ela está sendo desenhada por vocês. Claro que tem o traço de personalidade. E aí a gente também pode entrar numa outra questão, que são as desordens do apego, que é o tipo de apego que você está ensinando a sua filha a ter, né? Mas, neste momento da vida da sua filha, você pode ajudá-la muito mais se você se preparar. Porque você está aprendendo a ser pai ainda. Sua filha só tem 2 anos. É o Ninguém nasce. casal, né? O pai e a mãe estão aprendendo a ser pai e mãe. Então, 2 aninhos ainda está começando. Então, tudo para os pais é uma surpresa. Cada movimento da criança, para os pais é uma novidade. E para a Sim, criança é muito mais ainda. sim, Né? ela está descobrindo o Então, mundo, né? Ela está é. descobrindo o mundo com a boca. Possivelmente ela coloca coisas na boca. E aí, é, vá analisando, vá estudando sobre, né? Buscando ajuda vocês adultos para saber como lidar com o desenvolvimento dela, como estimular a sua filha da melhor maneira. Isso cabe a vocês adultos. E aí, a partir do momento que vocês conseguem estimular ela todos os dias da melhor maneira e ela não está apresentando uma evolução satisfatória, aí sim Aí vocês precisam sim. buscar ajuda para ela. Mas enquanto ela é pequena, a ajuda tem que ser para os pais. Uhum. E o conselho é que vocês possam procurar a doutora, né? A Lu, segue ela e procura ela para tirarem mais dúvidas, mas o tratamento agora seria para os pais, não tanto para as crianças, até para ajudar vocês a observarem melhor os seus filhos, para que ela possa ter a saúde mental e o equilíbrio que ela precisa, que essa é a maior preocupação de vocês. Mas caso contrário, assim, né, procura a Lu para conversar. Procura a Lu para conversar melhor esses detalhes, tá bom, Smart? Ok? Lu, a gente passou um pouco do horário, né? Já passamos, foi tão boa a conversa, passamos muito. A gente Bom, espera ter conseguido tirar todas as dúvidas. E, Lu, se tiver uma última mensagem que você pode deixar para o pessoal, qual que é a mensagem que você quer deixar para que essas pessoas possam lembrar e levar para a vida? É uma frase que você pode deixar para os espectadores que estão aqui. bom, eu costumo dizer que nós, às vezes, os pais ficam tão preocupados com o filho que não está tirando uma nota boa na escola, com o conteúdo da escola, que ele não aprendeu a ler ainda. Mas antes de tudo isso, antes antes da gente olhar
para a aprendizagem de maneira, né, para aprendizagem cognitiva do seu filho, olha em primeiro lugar para a aprendizagem emocional dela, né? Nunca se esqueçam, é isso que eu gosto de dizer para os pais todos os dias, sempre, em todos os nossos encontros. O emocional caminha junto com o aprendizado, né? O aprender não acontece sem emoção. Se eu perguntar para Exatamente. você, Tati, agora, fala para mim uma lembrança do seu tempo de colégio. Uma lembrança Ah, rápida que vem na sua cabeça do seu tempo de colégio. não lembro. Preciso Nada? Nem parar um para dia? pensar. Preciso Nem um parar para dia? pensar um pouco. Um dia da Um, escola. O que você lembra que aconteceu um na escola? dia É. Alguma lembrança da sua escola? de brincadeira, comendo Brin- lanchinho com as crianças. Comendo lanchinho com as crianças, brincadeira, ou seja, tinha um afeto ali, né? Era um Com momento de descontração, certeza. era um momento entre os amigos, era um momento que envolvia afeto. As nossas memórias da infância são memórias que envolvem afeto, são memórias que envolvem emoção. Então, eduquem os seus filhos de maneira a educar com amor, com emoção. Coloquem emoção no aprendizado deles, que eles vão aprender de maneira tranquila. Então, a frase que eu quero deixar é essa: cuidem do Uhum. emocional, porque o emocional ele abre as portas para o aprendizado. Amém. Muito sábia, muito sábia. Me lembrei que a diretora queria me dar palmatória. Uma memória Hoje em dia já não tem mais, né? Hoje em dia já não tem mais, nem Qual, pode. qual foi o sentimento desse dia da palmatória? Medo, né? Ninguém quer apanhar. Teve emoção? Teve emoção? Gravou. Teve. Eu Gravou no meu. aprontei, com certeza aprontei para levar palmatória e teve medo nessas horas. Agora, o que eu quero perguntar para os pais agora, né? Você falou para deixar uma frase, eu quero falar mais uma coisa. Agora é uma pergunta, tá? Quais são as memórias emocionais que vocês estão gravando no subconsciente dos seus filhos? Olha aí. Repete mais uma vez, Lu, para as pessoas que não escutaram. Nós estamos dizendo que o emocional ele abre as portas para o aprendizado. E que todas as memórias emocionais, elas são gravadas no nosso subconsciente para a vida toda. Então, a minha pergunta para vocês irem dormir pensando nela hoje é: quais são as memórias emocionais que vocês estão gravando no subconsciente do filho de vocês? Quais são as Eu, memórias que o seu filho vai ter quando ele for adulto? Ele vai pensar assim: nossa, quando eu era criança eu fazia isso com os meus pais. Porque é isso que ele vai ó, lembrar. Quando ele for um adulto, ele olha, não vai dar aula de geografia da quarta-feira, 3 horas da tarde, com o professor João. Entendeu? Quando seu filho for um adulto, as memórias que vêm na cabeça dele são as memórias afetivas. certeza. Ó, eu tenho brincar com jogos da minha época, tabuleiro. Aí o Smart falou assim: isso, a minha preocupação é exatamente essa, não deixar qualquer vestígio de traumas. Ela ama, ó, a Vanessa falou assim que tabuleiro ela ama. Você viu? Já é uma lembrança que faz junto com a mãe. Isso daí é um Exato. momento de mãe e filha. Isso é magnífico. Por Uhum, isso que eu costumo dizer, maravilhoso. por isso que eu costumo dizer que o importante não é o tempo que você passa com seu filho, porque eu posso criar uma memória emocional em 30 segundos. Uhum, É a qualidade do tempo e não a uhum, quantidade do tempo. Ah, eu trabalho o dia uhum. inteiro, não tenho tempo. O tempo que você tiver, você pode criar boas memórias, porque é isso que vai ficar. Sim, é isso mesmo. Quero proteger a integridade cabal para minha filha. É muito bonita essas proteções, mas também alguns traumas, medos. Medo é positivo também.
Não é, Sim, Lu? A gente proteção. aprende muito nesse controle emocional, inteligência emocional. O medo também é positivo, não é só negativo. Dentro do medo tem Claro. alguns traumas, mas traumas também faz a gente crescer. Mas é não enraizar elas, né? É saber não enraizar. As crianças têm que saber cair, também têm que saber levantar. Isso daí, por isso que a gente fala assim que a psicopedagoga é muito importante para vocês saberem mostrar assim, olha, você caiu, saiba levantar. E não apenas os pais protegerem, porque quando cresce, eles não vão saber enfrentar o mundo. Exatamente. Porque, assim, dores, medos, nós vamos ter a vida inteira. Vai. Então, quando você prepara o seu filho emocionalmente, você não está evitando ele de ter dor. Você não está evitando ele de ter medo, de ter trauma. Mas você está fortalecendo ele para que quando ele tenha, ele se recupere rápido. Uhum. Você está criando estratégias, ensinando ele a ter ferramentas para se levantar rápido de um tombo. Porque cair, todo mundo cai uma hora. Mas Uhum. será que o seu filho, quando ele estiver longe de você, ele vai saber ter essa autonomia? Aí É, vai da preparação emocional que você faz com ele hoje. a dor vai ser maior, porque se ele não aprende hoje, amanhã vai no mercado de trabalho vai ter que aprender e a dor vai ser muito maior. O tombo vai ser maior. Por isso que vem muitos problemas de pânico, depressão, pessoa que fala assim, eu sinto vazio, não mereço viver, não mereço aquilo. Isso daí é formado desde criança. É proteção demais, em excesso também, né? Não é bom. E esse equilíbrio, por isso a gente fala assim, não existe o certo e o errado. Os pais também aprendem a ser pais. Não existe pais perfeitos. E essas Sim, dores têm que ajudar a criança a enfrentar junto com os pais. Essa é a exatamente. união. Exato. Vanessa, você me falou, você está perguntando aqui se pode jogos violentos, né? Depende da idade e também lembra que eu falei que não existe se pode, não existe o certo ou o errado. Existe a sua regulação com relação a isso. Então, primeiro, dependendo do jogo, dependendo da idade da sua filha e dependendo Uhum. do combinado que você faz com ela. Então, é algo que você sabe o que é? Você acompanha isso? Então, se você acompanha e ela entende que você está ali do lado e tem um tempo determinado, não é o tempo todo, né? Pelo que você falou, não sei se eu me lembro exatamente, mas acho que ela tem 9 anos, né? Então, com 9 anos, ela já 9 sabe anos. identificar. Com 9 anos, ela já sabe identificar o que é realidade do que é fantasia. Mas se fosse um pai de uma criança de 3 anos, 4 anos me perguntando isso, eu ia dizer assim: olha, o seu filho não sabe separar o que é realidade e o que é fantasia. Então, se ele assiste um filme de terror, o subconsciente dele vai entender aquilo como uma verdade. E vai gravar na memória de longo prazo como se ele estivesse vivendo aquilo, né? Então, cuidado com as crianças pequenas, com essa exposição com as crianças pequenas. Eles não sabem separar verdade, realidade de fantasia. E aí, o Ó, que nem subconsciente a dele. Vanessa tá falando assim, que a filha dela falou assim que é apenas um jogo. Então ela sabe, já 9 anos já sabe separar, né, a fantasia e um jogo. Mas também tem um limite, que tipo de jogos que é, né? Então é bom os pais compreenderem que tipo de jogo que é para saber limitar. Né? Ela tá até Exato. brava, olha só. Ela tá até Vanessa, não brava. tem o certo ou errado. Não tem o certo ou errado, Vanessa. Tem o seu jeito de educar. Então, a sua filha já tem 9 anos, ela já consegue identificar o que é realidade e o que é fantasia. Mas, se aos seus olhos é um jogo que é, é um jogo muito agressivo, por que que você vai deixar ela jogar o tempo todo à vontade? Por quê? Eu costumo, eu vou fazer uma pequena relação com música sertaneja. Vou fazer uma pequena relação. Quem gosta de música sertaneja que não brigue comigo. Mas, por exemplo, você está saindo de um relacionamento e você precisa é, se fortalecer emocionalmente. E aí, se você fica escutando aquela música que fala de romance, de amor, de tristeza, de. O que que vai acontecendo aquilo na tua cabeça como se fosse um mantra, né?
Você vai vivendo aquela dor toda vez que você escuta aquela música. Então, com o jogo é a mesma coisa. Um pouquinho para uma criança de 9 anos, aos seus, você sabendo realmente o que é, não vejo problema. Mas é muito, é exagerado, né? Então, tudo que é exagerado faz mal. O 8 ou o 80, isso faz mal. Vamos tentar ser 40, né? Então, se você falar não, você está sendo extremista. Isso não é legal, até Aham, porque você uhum. tem 15 anos. Mas você deixar à vontade também não é legal, porque você é responsável pela preparação emocional dela. Então, cadê a rotina? É aquela rotina, saber colocar, ser autoridade, saber colocar rotina. E também é muito importante que os pais, mesmo deixando jogar, tem pais que deixam, libera geral, mas observa o comportamento da criança. Se tiver comportamento, alteração emocional exagerado, e o comportamento está sendo não mais tão como antes, isso daí tem que. Aí é bom levar já para terapia. Eu sugiro que já leve para terapia, que procure a doutora Lu, né? Que ela atende também online. Vocês podem seguir a Lu aqui. E também outra plataforma que ela tem muito mais conteúdo no Instagram. Se bem que esse vídeo vai estar postado lá para vocês poderem rever, né, nas minhas redes sociais, a Lu também vai baixar, também vai colocar na dela. E vocês seguem ela. Smart, obrigada, viu? Você falou que você não ia poder ficar, muitas coisas para minha filha, isso que queria. Isso, doutora, que fazendo muitas coisas para minha filha. Sim, os pais fazem muitas coisas pelos filhos também, mas que isso também não seja um sacrifício, seja tudo por amor. E a gente acredita que você está fazendo tudo isso por muito amor. Ok, Lu. Então, Lu, viu? Obrigada hoje pela sua participação aqui. A gente espera que a gente possa fazer mais vídeos, mais lives referente a esse tema e muitos outros. E eu quero te agradecer de coração essa doação, né, essas dicas de ouro que você está dando para os pais. E muita gente vai te procurar aí, né, te seguir também, te encorajar a fazer mais lives aqui no TikTok. E a gente vai combinar outra hora que a gente vai estar no Sim, Instagram juntas fazendo live sim. também, Vamos combinar né? lá também. Na verdade, eu Exatamente, não uso mais o Insta. O TikTok eu comecei hoje. Graças ao exato. seu incentivo. Mas eu gostaria de agradecer imensamente. Eu participei de uma live a semana passada também com outro amigo, mas foi pelo Sim, Instagram. Pelo Instagram eu faço sempre, mas aqui no TikTok é a primeira vez. Mas assim, gostaria de agradecer imensamente a colaboração de todos, a presença de todos aqui. É, Se precisarem de mais alguma orientação, eu estou à disposição nas redes sociais, tanto aqui no TikTok quanto lá no Instagram. Lá no Instagram tem o link que tem o acesso ao meu telefone, então se alguém precisar entrar em contato também, estou à disposição. E, gente, é isso. A mensagem que eu quero deixar é: cuidem do emocional do filho de vocês, porque ele abre as portas para o aprendizado. E cultivem boas memórias, para que eles tenham sim. boas recordações. Isso mesmo, busca esse bom relacionamento, cultiva boas memórias, essa é a mensagem, a sabedoria Obrigada que a pelo Lu está convite, deixando. Paty. Obrigada pelo Oh, convite, viu? imagina. Rafa, muito obrigada por você ter entrado, boa noite. E a gente já está terminando o nosso Obrigada. live. E, gente, depois, se quiser, para as pessoas que estão entrando, assista depois, que a gente vai postar nas redes sociais esse live, para que vocês possam aproveitar mais o conteúdo. E deixa as mensagens falando qual o conteúdo que vocês querem escutar mais, Sim, os temas, para a gente saber o que pode trazer mais de novidade. Eu estou sempre convidando pessoas para trazer conteúdo para vocês, para ajudar o dia a dia, ok? Smart, a doutora, ela está começando a fazer as lives, tanto no Instagram, no TikTok, em outras redes sociais, ok? Um beijo, até a próxima, boa noite a todos e até amanhã às 20 abraço, horas, tem mais com conteúdo. Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Lu, obrigada. Tchau, Paty.